Oi, gente. Voltei. Mais uma live. Hoje um tema que eu nunca abordei. Já tive live com fisioterapeutas, mas esse tema eu nunca tratei aqui. Vai ser um tema bem legal. Nossa convidada já está aí. E assim, como eu estava falando, vai ser um tema bem legal. É um tema que ajuda bastante, sim, quem é paciente oncológica, mas ajuda também muita gente que não é paciente oncológica, ajuda mulheres, ajuda homens. Para quem não estava acompanhando, eu coloquei alguns assuntos que a gente vai colocar hoje aqui, né, em debate. A gente vai falar de ressecamento vaginal, que muitas meninas que são pacientes oncológicas, elas, né, sofrem disso. Mas a gente vai falar de diástase pós-parto, para quem foi mamãe há pouco tempo. A gente vai falar de postura, equilíbrio, vai falar de intestino preso, de hérnia, de um monte de coisa bem legal e muito interessante que o hipopressivo pode ajudar. Então, assim, você que está entrando agora, chama todo mundo, convida. E quem estiver assistindo aqui online agora, vai rolar uma palavra-chave aí que a Ju vai colocar. E aí vai receber um descontão quem tiver interesse em fechar um pacote com ela. Então é só para quem está assistindo online. Eu vou chamar logo ela, que aí eu não costumo perder muito tempo pensando, vai tirando dúvida, né? Oi, Oi, tudo bem? tudo? Como é que você Tá conseguindo me tá? ouvir? Tá me ouvindo direitinho? Tô, você tá me Tá. ouvindo? Tô. O som tá bom pra mim. Aí ela com esse óculos tipo a teacher, né? Professora, né? Ah, linda. Obrigada. Ó, E aí, tá tudo bem? tudo bem, graças a Deus. Vamos Duas. tirar todas as nossas dúvidas hoje. Vamos. Até as minhas, né? Exatamente. Temos que aproveitar esse momento, é tão raro. É, verdade. Obrigada, viu, por ter aceitado aí esse convite. É claro, se você não ia aceitar, tu ia ter que fazer na marra, mas tudo bem. É um prazer. Não tem nada que me agradecer. Eu amo hipopressivo, né? Eu sou fã. Eu sou a prova de que o método funciona para diversas áreas, não só para a parte estética, tá? Ele trabalhou em mim os escapes de xixi, ele trabalhou minha diástase, minhas dores na coluna. Então, assim, eu sou a prova de que o método funciona e eu faço o hipopressivo todos os dias. É inegociável para mim. Tá chovendo, tá sol, tô viajando, tô em casa. É inegociável, assim, porque realmente funciona. Gente, quem não conhece, nunca viu a Ju assim, cara, depois quando acabar essa live, vai lá no perfil dela, vê o antes e o depois. É claro que, tipo assim, não foi só o hipopressivo, claro, foi uma junção de tudo, alimentação, atividade física, mas o hipopressivo deixou, tipo, ela mais tchutchuca, mais gostosa do que ela já é. Porque assim, eu tinha eliminado 12 quilos, né? E aí eu tinha aquela barriga de grávida. E eu lembro que uma vez eu estava no elevador e entrou uma moça e falou assim: Nossa, eu já tinha eliminado os 12 quilos. Nossa, de quantos meses você tá? Aquilo acabou comigo, né? Porque assim, eu tava me achando, eu tava me sentindo que eu tinha eliminado os 12 quilos e eu me chamando de grávida. Pode até parecer uma besteira, mas pra mim não foi. Aquilo tocou. Eu falei, gente, eu já Sim. não gostava do meu abdômen, eu nunca usei barriga de fora. E aí eu falei, gente, eu preciso tratar isso. Só que eu fazia abdominal, eu fazia os exercícios normais e eu não conseguia perder barriga. Né? Então, assim, hoje meu abdômen é outro, mas eu tô só com 3 quilos a mais do que, a menos, né? No caso, do que eu tinha antes. Mas mesmo assim, o abdômen mudou. Por quê? Porque foi um trabalho focado no abdômen, né? O hipopressivo, ele trata o corpo inteiro, mas o foco é o tônus dessa musculatura do abdômen, essa musculatura profunda. Não, tá um arraso. Então, olha só, antes da gente começar os assuntos, eu queria que você falasse quem é a Ju, o que que ela faz, em que ela é formada, né? Qual área que você atua. Então, eu sou Juliana Santos, eu sou fisioterapeuta há 12 anos, trabalho com dermatofuncional, pós-cirúrgicos, então drenagem, mobilização, alongamento, toda essa parte eu trabalho. Tá? Inclusive com cirurgias de mastectomia, retirada de mama. Sou especializada em dermatofuncional.
Mas na pandemia o hipopressivo me pegou, né? Eu fiquei sem trabalhar durante 6 meses e eu comecei a estudar. Como eu estava sentindo muitas dores na coluna, eu comecei a praticar o hipopressivo. E dali, sou especialista no hipopressivo, com uma educação continuada, né? Então, assim, é uma especialização além do hipopressivo. E sou especialista em diástase pela única escola de diástase do Brasil, que é a Diástase Academy. Então, hoje, eu trabalho o método do hipopressivo e eu trabalho protocolos específicos para diástase. Então, assim, são duas coisas diferentes, mas que a gente agrega. Legal. E aí, assim, explica para o pessoal, assim, pô, vamos falar de hipopressivo, mas o que que é, de fato, o hipopressivo, né? Para o pessoal É, entender. o hipopressivo, gente, ele é um método respiratório e postural, tá? O que que vai acontecer? Eu vou trabalhar uma respiração correta e uma postura correta para que eu consiga ativar esse tônus da musculatura profunda, né? Então, eu trabalho vácuo, mas o vácuo ele é uma cerejinha do bolo, né? O vácuo ele é para agregar ao método, mas o método em si, ele é um método respiratório e postural. O melhor disso tudo é que o hipopressivo ele é online. Então, as aulas acontecem online, de 20 a 30 minutos, uma vez na semana, e você faz 5 minutos na sua casa. Aí você vai falar assim, Ju, só 5 minutos funciona? Sim, a gente só faz 5 minutos. Os protocolos são diários, né, de 5 minutos, para que esse músculo tenha ativação de tônus e a gente consiga fazer ele entender a função dele, né, o papel dele e ativar esse tônus de musculatura profunda que a gente não consegue ativar na academia. Sabe por quê? Porque lá no abdominal, não é que o abdominal não funcione, tá? Ele funciona. Mas o abdominal, ele trabalha força, que nada tem a ver com tônus, né? E a gente tem a musculatura do abdômen com muitas fibras de tônus. Então, por isso que o hipopressivo dá tanto resultado, né? Porque a maior parte das fibras do nosso abdômen são fibras tônicas, né? São fibras de tônus. E aí a gente entra com essa respiração profunda para ativar essas fibras. E aí a gente consegue uma cintura mais fina, a gente consegue um core mais ativado, um abdômen mais competente, alívio das dores na coluna. E a gente vai falar sobre isso na live aí, os benefícios. Assim, você falou duas coisas, e aí eu queria que você falasse, assim, você falou que dá para fazer online, mas aí como que você descobre que a pessoa tem, tipo, por exemplo, o que a gente fala aí que é uma diástase, ou então que ela tem algum tipo de problema? Tem que ter é obrigatório ter uma avaliação do abdômen ali para saber se a pessoa tem algum problema, alguma deficiência que precisa ser melhorada, ou, tipo, se ela listar alguns itens, ela já, tipo, tá ali encaixada que o hipopressivo vai servir para ela. Então, na verdade, quando a gente começa um protocolo, seja de diástase, específico para diástase, seja do hipopressivo postural, a gente tem uma avaliação completa. A gente vai avaliar a musculatura do diafragma, a gente vai avaliar o tônus, flacidez de abdômen, sua postura, o seu padrão de respiração, a gente avalia os encurtamentos musculares que você tem, porque isso também altera, o tipo de profissão que você tem, porque às vezes você fica muito tempo sentada, muito tempo em pé, para justamente a gente passar um protocolo, uma série, uma avaliação específica para isso. Eu passo muito tempo sentada, então eu vou passar posturas que alonguem, que mobilizem essa musculatura, essas fáscias, né? Então, por isso que é muito importante a avaliação. É uma avaliação completa. Inclusive, eu pergunto sobre tudo. Se você teve filho, o tipo de parto, porque isso altera, quantos quilos você ganhou, se você fica emagrecendo, engordando. Porque, olha só, gente, diástase não é só para quem teve filho, tá? A gente vai passar por isso aí, mas é necessário que se faça uma avaliação completa, até para que a gente possa traçar um protocolo específico para você. Porque assim, muita gente associa a diástase, tipo, o hipopressivo para quem teve filho e tem uma diástase e aí vai tratar, né? Assim, vamos por partes, então, assim, como eu falei na live, a gente vai, tipo, ajudar quem é paciente, mas a gente vai tratar no todo. Então, assim, o hipopressivo para quem tem diástase ajuda como? Então, na verdade, o que é a diástase? Eu vou falar um pouquinho dela porque a gente consegue entender. A gente tem o abdômen e a gente tem o reto abdominal, que é a parede do abdômen, na frente do abdômen. É um músculo de um lado e um músculo do outro. Ele sustenta o abdômen, né? Então, quando esse músculo ele se abre, faz um espaço, seja porque você teve neném, a gestação tipo assim, acontece a diástase, não tem como você ter uma gestação e não ter o afastamento desse músculo, porque o bebê precisa crescer, né? Quando esse músculo se afasta, seja por conta da gestação, ou seja por conta de ganhar peso,
ou inchar muito. Tem gente que passa por algum tratamento, algum protocolo, ganha muito peso, fica muito inchada. Como é repentino, esse músculo ele não entende que ele tem que ser ativado, né? E ele se abre. Quando ele se afasta, o que acontece com o seu abdômen? Perde a competência. Então, o que ele deveria fazer é ser ativado para não sobrecarregar lá a sua coluna, o seu quadril, ele não faz. Então, ele relaxa, como se ele tivesse com uma cinta ali e ficasse relaxado. Isso vai fazendo com que ele se abra cada vez mais e você perca o seu centro. Então, você começa a compensar no exercício físico, na atividade física, você começa a compensar na postura, na respiração, e aí você começa a prejudicar o corpo inteiro. Então, a diástase, ela é esse afastamento do músculo. E aí a gente tem uma linhazinha que fica assim entre esses músculos, chamada linha alba, que ela ativa o colágeno, ajuda a gente a ativar essa parte da flacidez. Quando a gente abre esse músculo, ela fica esgaçada, ela fica frouxa, né? E a tendência é cada vez piorar. Então, o que a gente faz com o hipopressivo? Trazer esse músculo de volta, alinhar de novo a linha alba, né? E fazer com que esse músculo entenda que ele tem que ter competência de novo. Ativar ele, e para isso só com respiração e postura. E dá certo, né? Tem várias meninas, né, aí que... quem tiver dúvida, tem um pontinho de interrogação, e aí eu vou pedir para vocês colocarem. Mas eu já vi que tem a Adriana, ela fez uma pergunta, e ela... Deixa eu ver até se eu consigo voltar aqui. Ajuda com as dificuldades na menopausa? Ajuda, porque quando você trabalha a respiração, você trabalha todo o corpo, né? Você trabalha a oxigenação, você trabalha a melhora da ansiedade, e com isso você regula, ajuda a regular os hormônios, não que ele faça sozinho, né? Mas eu sempre falo que o hipopressivo, ele é um processo de meditação. Você tem que se conectar com você tem que reaprender a respirar, você tem que ter aqueles 5 minutos para você. Isso vai trazendo um bem-estar além só do físico, né? Melhora da ansiedade, e aí trabalha toda essa parte de oxigenação, melhora da pressão sanguínea, melhora dos níveis hormonais, na verdade, né? Que vai ajudar também lá no caso da menopausa. Então, assim, ajuda muito. Legal. Eu vou falar algumas coisas aqui também que, tipo, com relação às meninas que fazem quimioterapia ou então tomam algum tipo de medicação, que eu vi lá, né, no seu Instagram, que ajuda muito nessa parte de quem tem ressecamento vaginal. Como que isso pode ajudar um ressecamento vaginal? Pra gente, assim, olha né, só, é milagre? É incrível, né? É incrível. Quando eu comecei a estudar sobre isso, eu falei, gente, tudo está interligado. O nosso corpo inteiro é interligado por fáscias. Pensem em teia de aranha. É exatamente isso. A gente tem fáscias da nuca até o dedo do pé, se você se bobear, né? Então, assim, tudo interligado, não tem nada separado. Então, quando você tem um ressecamento vaginal, normalmente você tem pouca lubrificação, por conta da medicação ou por conta de algum tratamento, e você tem uma diminuição da sua circulação sanguínea. E o hipopressivo, ele chega para isso. Ele diminui, na verdade, ele normaliza essa pressão do seu assoalho pélvico. Então, se você tem uma pressão muito grande, ele diminui. Se você tem pouca pressão, ele aumenta o tônus, né? Então, ele normaliza esse tônus, fazendo com que oxigene melhor, com que chegue circulação ali e com que você aumente a sua lubrificação. Com isso, você vai aumentar a libido, né? Você vai diminuir esse ressecamento vaginal. Então, assim, tá tudo interligado, gente. O hipopressivo, ele trabalha muito o assoalho pélvico. Legal. Outra coisa, eu vou falando aqui, e aí, assim, eu vou falando dos temas que estão anotados aqui, que as meninas também perguntaram, mas no decorrer, se alguém perguntar, vai deixando na caixinha de pergunta que, tipo, aos poucos eu vou abrindo ela também. As meninas que fazem cirurgia, que ou somente mesmo a mastectomia, ou então um quadrante, ou então retiram uma parte do abdômen para reconstruir, ou então uma parte do grande dorsal, né, que é o músculo das costas, para reconstruir o seio. Como que o hipopressivo pode ajudar no pós-cirúrgico, para os movimentos, né? Porque tem toda uma postura, tem todo, né? Como que ajuda? Então, a gente tem um trabalho individualizado e uma avaliação mais completa para esse tipo de processo, né? Para esse tipo de caso. Mas o que acontece? Quando a gente trabalha fáscias, a gente movimenta muito o braço. Então, em cima da cabeça, na frente do peito, a gente trabalha muito fáscia anterior, que é uma fáscia que fica muito encurtada, né? Por conta da cirurgia ou por conta da retirada mesmo, né? Dessa parte do abdômen. Então, dessa musculatura. Então, quando a gente faz isso, encurta.
inclusive peitoral, que é essa região aqui, né, do peito. Então, o que, que vai acontecer? O hipopressivo a gente vai começar aos poucos e liberando essas fáscias e trabalhando, a gente chama de tensegridade, tá? O conjunto todo, movimentação, tanto de músculo, da parte muscular, quanto da parte de fáscias, de articulação, porque você mantém, você faz movimentos mais completos, e aí a gente vai ganhando um pouquinho por aula. Então, cada aula você ganha um pouquinho, uma angulação de movimento, uma liberação de musculatura, a respiração também, porque a gente trabalha a expansão pulmonar, né? O foco é muito respiratório. Então, o cardio aumenta muito, o cardio fica muito melhor, porque a gente expande o pulmão. Então, além da expansão pulmonar, que a gente trabalha peitoral, a gente diminui esses encurtamentos de face, a gente diminui o encurtamento muscular e libera essa região, principalmente de grande dorsal e peitoral. Legal. Depois, no final, não sei se você consegue, só mostrar, não precisa nem levantar, não, mas só mostrar como que é a respiração, assim, de uma forma bem rápida mesmo, tá? Que aí o pessoal, assim, vai conseguir entender o porquê que a respiração é a chave do negócio, né? E eu sempre falo isso, eu sempre falo assim, as pessoas perguntam, eu falo, cara, dá uma olhadinha lá no meu Insta, porque quando a gente fala, é uma coisa muito assim, aleatória, né? Como é que você vai trabalhar uma respiração, associar uma postura e liberar a face? Mas aí quando você vê as posturas, você vê o movimento, você sente que vai liberando, vai puxando. E quando você faz a aula, às vezes tem aluna que fala assim, Ju, que dolorida, parece que eu malhei. Justamente porque você faz uma manutenção das posturas, né? E você tem que sustentar isso para que você faça uma postura correta. Então, assim, é muito legal. Depois, antes da gente acabar a live, eu vou fazer para vocês verem. Faz sim. Aí, ainda falando na recuperação pós-cirúrgica, eu vi também que você falou que ajuda a tonificar todas essas musculaturas, tanto o abdômen quanto o músculo das costas, né? Então, assim, acho que foi isso que eu coloquei. Quem fez a reconstrução, no caso de abdômen e com grande dorsal, além de ajudar a ter um pouco mais de até a flexibilidade, né? Porque vai mexendo e aí vai tonificando, né? Quando você retira essa musculatura do abdômen, um pedacinho dela, né? O abdômen, ele entende que está faltando alguma coisa ali, né? O corpo ainda não consegue assimilar. E ele faz encurtamento. Esse encurtamento vai acabar te causando uma má postura. Por isso que é importante que depois desse tipo de cirurgia, liberado pelo médico, a gente trabalhe bastante alongamento, mobilização das fáscias, para que a postura não fique ruim e te cause outras coisas. Então, isso é uma parte muito importante. Legal. Ainda a gente falando assim nas meninas do câncer, mas que também com relação a desempenho sexual e dor na relação, não só é quem tem câncer, quem passou pelo câncer. Acho que quem está na menopausa também sente isso, né? Porque tem um ressecamento, tem todo um turbilhão de coisas acontecendo por dentro. E aí eu vi lá que você também falou que o hipopressivo ajuda nisso, quem tem dor na relação sexual. Como que isso acontece, gente? Pelo amor de Deus. Como é que a respiração ajuda para quem tem dor na relação sexual? Ajuda, gente, vocês não têm noção de como ajuda. Primeiro, por conta de normalizar essa pressão. Normalmente, o que acontece? Quando você tem uma dor na relação sexual, é porque tem muita pressão no canal, né? E essa pressão faz com que você contraia mais, você sinta dor. Você sente dor, não sente prazer, você sente a dor junto com o ressecamento e fica tudo junto. E aí o hipopressivo ele vai fazendo isso. Ele entra com essas pautas de respiração e postura para que a gente diminua a pressão do abdômen. E essa pressão é como se o abdômen estivesse aqui e a gente tivesse uma pressão aqui, ó. O assoalho pélvico está aqui, o abdômen está aqui. Quando eu faço isso aqui com a pressão, aumenta, ó. Eu vou empurrar o quê? O meu assoalho pélvico que está aqui embaixo. Então, ele fica sobrecarregado. Isso dá até prolapso de órgãos, que é a queda dos órgãos, né? Dá dor na relação sexual, dá o vaginismo, gases na relação sexual. Então, assim, é muito além do que a gente pensa. É saúde da mulher mesmo. E quando esse assoalho pélvico está pressionado, fica com muita pressão aqui, você não consegue, inclusive, ter relação sexual. Dói mesmo, dá dor, não adianta, não lubrifica, dá escape de xixi, infecção urinária. Então, assim, eu sempre falo que vai muito além, né? Pra gente olhar pra nossa saúde, porque, assim, cara, sentir dor na relação sexual não é normal. E eu sempre falo com as minhas alunas, gente, não é mais tabu falar sobre isso, falar sobre sexo. Não normalizem sentir dor, não normalizem não sentir prazer.
né? Não normalizem uma coisa que deveria ser agradável, não se. A gente tem que Uma procurar o coisa que caminho. deveria ser bom acaba sendo É ruim. isso aí, faz bem para a saúde, né? Então, assim, eu sempre falo, não normalize isso. Então, se tem uma coisa que você pode melhorar, associar, né, para a sua saúde, para ter um abdômen mais ativado, com um tônus maior, e você conseguir trabalhar isso também, poxa, perfeito. Então, o hipopressivo, ele diminui essa pressão interna do abdômen, pressiona o assoalho pélvico, vai liberando esse assoalho pélvico e normalizando esse tônus. Normalizou o tônus, a gente não prende mais, né, a circulação, e a gente consegue ter uma melhor circulação sanguínea, uma microcirculação também, e a gente consegue ter uma musculatura, até uma musculatura mais leve de quadril, mais relaxada, e aí a gente consegue chegar ao orgasmo, ou chegar a aumentar a libido, ou até mesmo ter a lubrificação necessária. Então, gente, isso é natural, isso é normal, né? A gente falar sobre isso, e quem realmente passa por isso, cara, me chama em box, a gente conversa, porque eu acho que vale a pena você fazer um teste, porque isso não é normal. E não é vergonha falar, né, gente? Pelo amor de Nenhuma. Deus. Não é vergonha. Você estava falando do escape de xixi. Isso acontece muito. Hoje teve treino no cross aqui, teve treino de pular corda, né? Muita gente, quando tá pulando corda, eu sou uma, tá? Eu preciso fazer xixi antes, porque senão. Ó, não me olha assim. Porque senão o negócio sai, gente. Então, assim, acontece, né? Então, assim, como que. Você acha que você estava falando de assoalho pélvico e tal, então ajuda em que sentido? Como que isso. Como que a respiração hipopressiva vai ajudar para quem tem o escape, o de xixi? Justamente, quando você não sustenta, é porque você está com muita pressão nesse abdômen. Por isso você tem que ir ao banheiro antes para poder fazer. Né? E Eu esse abdômen preciso com ir no muita banheiro. pressão, primeiro de tudo, você tem que tirar essa pressão do abdômen, que a gente chama de PIA, né? Pressão interna do abdômen. Ela tem que ser diminuída e normalizada. Por quê? Quando a gente diminui essa pressão do abdômen lá dentro, é como se fosse uma pressão mesmo, tem que estar muito pressionado. Quando a gente vai relaxando, a gente reposiciona os nossos órgãos. Às vezes, essa pressão faz com que os rins estejam pressionados. E aí você não consegue sustentar, segurar muito tempo esse xixi. Então, você tem que ir ao banheiro, fazer xixi para fazer o exercício. A Porque se Adriana você tá falando pular, até de você está aí, espirro, ó, né? batendo, Quem espirra é a aumentando a mesma pressão coisa. interna. Que a Adriana Então, quando falou, você né? Que trabalha com a quem espirra. respiração, é isso. Espirra, tosse, entendeu? Então, assim, quando você respira, que você começa a entender, liberar essa pressão interna do abdômen, reposicionar os órgãos e liberar esse assoalho, todas as outras musculaturas, os rins, quantos outros músculos vão começar a relaxar e os órgãos se reposicionarem. Então, não tem como não funcionar. Eu tenho alunas, pá, que estão comigo só para os escapes de xixi, E, tipo, o tá? Só feedback para tá cuidar sendo disso. legal. Faz Assim, assim, a gente tem um trabalho de respiração e vai liberando esse assoalho pélvico. Eu já tive muita melhora, inclusive de bailarinas, tá? Engraçado que é uma coisa que acontece muito. Eu estava até vendo um estudo sobre isso, que as bailarinas têm muitos escapes de xixi, você acredita? Caraca. Porque elas têm que manter uma postura o tempo inteiro, né? E o abdômen sempre muito ativado. Só que nem todo mundo sabe ativar corretamente o abdômen. Então, o que você faz? Pressiona, igual uma cinta. Pressiona, né? E aí, o que acontece? Essa pressão vai ficando para baixo, vai descendo e vai cortando a parte toda a musculatura, mas principalmente os rins. E aí elas têm escapes de xixi, assim, não foi uma não, já tive várias alunas bailarinas, aí uma vai indicando para outra, né? Que melhorou, e aí elas vão acreditando que funciona. Mas tem muito, é muito comum. Caraca. Ó, eu vou dar uma pausa aqui, como tem várias perguntas aqui na caixinha de pergunta, eu vou dar uma pausa nas anotações, aí vou fazer uma pergunta daqui e vou, tá? Intercalando. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá. Inclusive a minha mãe, a primeira. Para quem está com o estômago muito alto. Tipo, eu também tenho isso. Às vezes a gente fica, é involuntário, a gente fica com aquela barriga meio assim, né, também estufada. O hipopressivo ajuda quem tem o estômago, ou então quem tem aquela barriga relaxada. Como que ajuda? Ficar, tipo, tchutchucona, que nem você, toda. Tá, gente. Olha só, essa barriga relaxada, ela é a falta de competência abdominal. É quando a gente sobrecarrega muito esse músculo do abdômen, da parede do abdômen, e ele não consegue trabalhar. Então, o que ele faz? Estufa. Normalmente, quando as alunas reclamam para mim, Ju, tô com o estômago alto,
é porque tem uma diástase nessa parte supra, né? Na parte superior do abdômen. Então, é uma diástase supraumbilical. Normalmente, o espaçamento ali é grande, ou então, às vezes, nem tem um espaço, tá? Mas o músculo não é competente, porque pode acontecer isso. Você pode não ter diástase, mas não ter uma musculatura competente. E aí, sim, esse músculo estufa e vai te causar os mesmos problemas que tem diástase, porque o músculo tá ali, ele não tá entendendo a função dele, então ele tá ali relaxado. Tá, Não vamos para funciona. outra. Aqui, da Dri. Melhora doenças respiratórias como asma, bronquite? Melhora muito porque a gente trabalha expansão pulmonar, oxigenação. Então, cada vez que você vai fazendo o protocolo, você vai melhorando sua oxigenação do corpo inteiro, tá? Eu usei muito para Covid, pós-Covid. Eu tive, na época da pandemia, 90% dos meus alunos, que eu tive muitos alunos, homens também, eram por conta do pós-Covid, porque todo mundo pegou Covid, ficou com falta de ar, ficou com aquela respiração curtinha, né? Então, assim, como trabalha essas fases, libera a musculatura e melhora a sua oxigenação, eu tive muitos alunos por conta disso. Então, asma, bronquite, pós-pneumonia, pós-Covid. Durante a Covid, que eu tive Covid e usei para mim, né? Usei o protocolo, funciona muito. Eu vi que você postou hoje no seu story aquela máscara, eu não sei o nome. Training Mask. Hein? Training Mask. Olha Então, só. então, eu vi que você postou. Seria para esse caso que a Adriana está falando? Também Então, ajudaria? Ou não, não para tem nada a depois. ver? Não, tem sim. Assim, eu falo que ela é uma musculação para os pulmões, tá? Eu treino ela para melhorar o meu cardio. Atletas de alto rendimento usam ela para treinar, tipo assim, treinam com ela um tempo curto, depois treinam sem ela para poder melhorar essa expansão pulmonar. Porque aquela máscara é uma máscara que tem umas válvulas. E então você fica sem ar, com pouco ar ali, e Uhum, o ar só sai pelas válvulas, né? Quando você entendi. respira, o seu pulmão faz muita força para abrir a caixa torácica e fechar. Então, isso faz com que você melhore o seu condicionamento físico, melhore a sua parte cardiorrespiratória, né? E melhore o seu rendimento esportivo. Então, 2 vezes na semana eu treino com ela para que eu melhore meu rendimento e melhore minha oxigenação. Legal. É interessantíssima. Deixa eu ver outra aqui. Hum, tá, a gente até falou dessa daqui, ó. Eu tenho alguns escapes de xixi, não tive filho, parto normal. Será que melhora? Melhora com certeza. Esses escapes de xixi provavelmente são por conta de um abdômen incompetente. Né? E aí esse abdômen sem tônus e sem força para ser ativado, ele dá pressão, uma pressão maior lá para a parte renal, e aí você acaba tendo escapes, porque quando você tosse ou você pula, você salta, você faz. Se vocês fizerem aí, façam um teste. Ensaiem numa tosse e coloca a mão na barriga para você ver como que esse abdômen empurra. Porque quando você tosse, quando você pula, você aumenta essa pressão do abdômen. Né? E o compressivo ele vai regularizar isso, ele vai diminuir essa pressão interna e vai te ensinar a respirar e ativar esse abdômen. Então, quando você for tossir, ou quando você for pular, ou quando você for pegar um peso, você já não vai ter mais esses escapes de xixi, porque o seu abdômen vai estar competente e ele vai estar fazendo a função dele, que deveria ser normal, mas que muitas vezes não é. Legal. Um outro assunto que eu acho legal e que eu vi também que ajuda bastante, até porque tem muita relação, porque é algo que me ajuda também. Quando, né, eu passei pelo câncer, eu tipo, fiquei de boa, e aí, resumindo muito a história, quando a minha avó foi diagnosticada e minha avó faleceu, e aí eu passei a ter ansiedade, e aí até que eu descobrisse que era ansiedade, né, eu já fui para o hospital 1000 vezes, e aí quando eu descobri, eu me encontrei na respiração. Toda vez que eu tenho alguma crise de ansiedade, eu vou lá, fico quietinha no meu canto, e aí eu vou lá e controlo a minha respiração devagarinho e ajuda. Então, assim, eu acho que, como você postou lá, tem um post seu falando que o hipopressivo ajuda muito nessa parte da ansiedade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Então, assim, eu falo que o hipopressivo é uma meditação, né? Eu aprendi a meditar com o hipopressivo. Porque para você fazer uma aula de respiração e postura, você tem que se conectar, você tem que se reconectar. Então, você tem que aprender a respirar, você tem que aprender a respirar corretamente numa postura correta. Então, assim, você tem que estar concentrada ali no que você faz.
E aí você vai melhorando a sua oxigenação, porque você vai respirando melhor, corretamente. Né? Então, assim, você vai focando na sua respiração. E, assim, a gente tem melhoras de quadros, assim, de ansiedade gravíssimos. Tá? É cientificamente provado que o hipopressivo ele ajuda com ansiedade. E com isto, ele ajuda no emagrecimento, porque tem pessoas que engordam pelo processo de ansiedade, né? Que come mais. Então, assim, eles estão com estudos recentes sobre isso. Por que o hipopressivo ajuda no emagrecimento? Aí me pergunta, o hipopressivo emagrece? Não emagrece. A gente não trabalha a gordura. Mas eu já tive várias alunas que perderam 5, 8 quilos e falam, Juliana, como? Porque comia por ansiedade. E aí, quando você começa todo dia a fazer seus 5 minutos, respirar, se conectar, você começa a parar um pouquinho para se ouvir, você começa a minimizar um pouco essa ansiedade. E isso vai lá no processo de emagrecimento, no processo da alimentação. Foi o que eu falei, da regulação dos hormônios. Isso também te ajuda, né, a organizar um pouquinho a sua parte hormonal. E aí você acaba tendo esse processo de melhora da ansiedade e de emagrecimento também. Então, assim, já foi testado. Legal. Você falou dos 5 minutinhos e é bem legal, porque assim, não deixa de ser uma atividade física, porque você está fazendo, né? Tá mexendo ali o abdômen, só que é algo rápido, né? O que são 5 minutos, parar 5 minutos para fazer? Exatamente. Às vezes eu, tipo, tô no chuveiro, aí eu vou lá, vamos lá, vai lá, ativa, respira, não sei o quê. Às vezes tô no espelho, coloco faço a respiração, tudo que você vai ensinar aí. Gente, coloca um biquíni que tá tudo certo, barriga chapada, cara. Porque justamente, porque quando a gente fica com essa barriga estufada, é porque a gente está com muita pressão ali. Daí a gente começa a fazer a respiração, fazer o vácuo, né? E aí a gente começa a diminuir isso, o abdômen logo entra, né? Dá uma entradinha que a gente fala, né? Dá aquela E é afinadinha. coisa de Mas consciência, né? É é consciência. Você tá sempre com o abdômen ativado. E isso falta na gente. e vicia, né? Porque assim, eu sou viciada. Tipo assim, eu tô sentada aqui com você conversando e eu tô. Assim, eu não sinto mais assim com a barriga, não consigo mais, Não, eu sabe? Parece que tá tento. faltando alguma coisa. Eu já sinto, as meninas ficam lá pra mim, posturada. Você vira uma mulher posturada, porque você acostuma, ativa o abdômen, acabou. Entendeu? Eu tô lavando louça e tô lá. Eu falei, gente, posturada até lavando louça. Mas não é assim, acontece. É instantâneo, assim. E é muito legal, porque eu acho que postura é tudo, né? Você coloca Sim. um salto, você tem uma boa postura, A você gente fica fica mais muito bonita, melhor. mais elegante, né? Chama mais Até para atenção. apresentação de trabalho, tem uma aluna trabalha com público e tal, política, e ela falou assim, Juliana, assim, eu melhorei até para essa coisa de falar em público, porque melhorou a postura. Ela falou assim, eu estudo bem, bota a barriga para dentro e falo melhor do que eu falava antes. Eu falei, é por conta da postura. Né? A postura traz isso para a gente, essa coisa do empoderamento, de ser posturada mesmo. Então, até nisso a gente melhora. Eu estou aqui, estou com a coluna bem retinha aqui, E porque eu no já acostumei. início, isso que ela faz é muito difícil. Você tá com o abdômen ativado, tudo contraído, e você conseguir falar naturalmente, né? Porque é uma coisa Falar, difícil. é. É Mas difícil. acostuma. Acostuma. É que nem Nada quando a gente. substitui. Que nem quando a gente tira foto e contrai o abdômen, tipo, barriga, aí tu não consegue respirar, só fica na pose, né? Depois pode respirar, aí tu respira, é igualzinho. Então, mas aí é isso que eu tô falando. Aí a gente entra com o RAP, né? Que é uma respiração com uma ativação profunda, que é diferente do hipopressivo. E aí Eu o queria que você RAP, explicasse isso, já aproveitando que você tá falando, explica pra gente qual é a diferença de então, o RAP, expressivo, ele é, rap e o vácuo, né? Porque eu sei que tem essas três o negócios aí. VAP, ele é aquela sucção do estômago, tá? Quando a gente cola aquele estômago lá atrás. No final da live eu vou fazer para vocês verem o que é o VAP. O vácuo, ele faz parte do hipopressivo, mas ele não é o método. O método é respiração, postura, mais vácuo. Então, a gente vê aquelas blogueiras fazendo só aquela sucção e falando que é hipopressivo, não é. Tá? O vácuo tem que ser feito na postura. De nada adianta você estar deitada no sofá, tá lavando a louça, tá sentada no banheiro, tá na cama e tá fazendo vácuo. Não é hipopressivo, você só tá sugando a barriga. Né? Então, assim, o hipopressivo ele vai associar a postura, a respiração e o vácuo. A gente associa os três e cria o método. Esse é o método. Né? Então, o vácuo ele faz parte do método. O RAP ele faz parte do protocolo da diástase, que é hipopressivo mais RAP. É uma respiração com uma ativação profunda. No RAP, a gente não fica sem respirar. A diferença dele para o hipopressivo, falando resumidamente, a gente não fica sem respirar. A gente sente como se tivesse um cinturão envolvendo a gente, apertando a nossa cintura, né? E mantém essa ativação, como eu estou aqui, conversando com vocês, falando e com o abdômen ativado.
Então é diferente porque o RAP traz força. Para trazer força, eu não preciso ficar no vácuo, tá? Então, assim, eu fico só na ativação, e aí você aprende a ativar, ativa toda a musculatura, inclusive o transverso, que é esse músculo que abraça, né, o músculo da nossa cintura, que ele vem de trás para frente, e esse músculo ele é muito ativado. Então, a gente mantém um abdômen ativado, uma boa postura, e com uma respiração, ativação profunda. A diferença deles é essa. O compressivo a gente fica sem respirar, o rápido a gente respira. Bem legal. A gente faz live com rápido. É você, né, minha filha? Porque eu ainda não sei isso, não. Mas eu tô estudando a possibilidade de fazer. Tá nos meus planos, tá? Tá nos meus planos. Outra coisa. Eu vi que quem tem intestino preso, por um exemplo, ajuda bastante para quem tem, né, dificuldade de evacuar, tem ali uma prisão de ventre. Como que isso funciona? Olha só, o intestino preso ele tem alguns motivos, né? Pode ser medicação, que dá um ressecamento, né? Pode ser falta de mobilidade do intestino, a gente chama de motilidade, de movimento do intestino, fica aquele intestino preguiçoso, né? Ou excesso de gases abdominais. Qualquer um desses casos, o hipopressivo entra para melhorar. Então, a primeira coisa que minhas alunas falam é, Juliana, eu fui ao banheiro 3 vezes hoje. E às vezes ficava 4 ou 5 dias sem ir ao banheiro. Aí eu falava, por conta do hipopressivo. Por quê? A gente regulariza toda essa pressão. O problema do abdômen é a pressão interna. O excesso de gases que tem no abdômen é porque tem muita pressão ali. Então fica cheio de gases. Quando você faz o protocolo, quando você trabalha o compressivo, você tira esses gases do abdômen, né? Você melhora a circulação, essa mobilidade do intestino. E aí sim você consegue ter o intestino funcionando. Ele fica menos preguiçoso porque ele tá mais normal. Vou botar assim. Então funciona. E funciona mesmo. Na primeira aula a gente vai ver a diferença. Deixa eu ver aqui, pergunta. Tá. Estão pedindo para você escrever o nome da máscara que você falou, que eu falei que você usou hoje. Training Magic. Consigo aqui. Você conseguir escrever? Se homem pode fazer. Claro que sim, deve. Eu vou falar de alguns casos masculinos que eu tenho, né? Que são meus alunos. Eu não posto muito dos homens, porque o homem não gosta muito que eu poste. Então, assim, eu só posto, o nome da máscara, Training Magic. Tá? Normalmente no Mercado Livre tem, porém, essa máscara ela só pode ser usada para quem já está no nível intermediário, tá? Do intermediário para o avançado, porque a gente tem níveis. Apareceu para mim, não. Apareceu aqui nos comentários, depois você vê aí. Senão depois Tá. Todo mundo conseguiu ler ou só eu? De treino, Mask. Máscara de treino. Se botar no Google, você já vai achar logo. Tem vários sites que tem. Mas ela só pode ser usada, para quem tem nível intermediário ou avançado. Porque a gente tem 3 níveis no hipopressivo. Iniciante, né, intermediário e avançado. Por quê? Por conta dessa capacidade pulmonar. Então, tem gente que fica tonta, tem gente que fica enjoada, porque você trabalha mesmo o pulmão. Então, é importante que a gente avance primeiro com o nível do hipopressivo, para depois entrar com essa máscara de treino. A não ser que você seja atleta, ou que já tem um cardio muito bom, e você usa ela para treinar. Mas também não vai sair por aí comprando, né? Tipo, é tudo com orientação. Quando você achar que o aluno tá apto para usar, você vai lá e vai falar para ele. Eu mando para o aluno o nome, o aluno compra e a gente faz a aula juntos, tá? A aula de treino médico ela é feita junto comigo. Então, eu vou passar uma aula, seja para o caso do aluno querer um condicionamento físico melhor, seja para o caso de aumentar, melhorar a expansão pulmonar. Aí, cada caso, a gente tem um tipo de treino com essa treino médico. Entendi. Não é para colocar máscara e fazer, não. Quanto aos homens, eu tenho alguns alunos, eu já tive lutador, tá? Por conta das hérnias na coluna. Assim, quem tem hérnia, normalmente lombar, lutador tem muita hérnia, né? E aí os médicos passam e mandam, porque a gente trabalha essa descompressão vertebral. Quando a gente faz essa respiração associada, que são as vértebras, né? Da coluna. Quando a gente faz essa respiração associada à postura, a gente alonga a musculatura e a gente faz isso, ó. A gente descomprime e a gente melhora muito quadros de hérnia, tanto da coluna quanto umbilical. Então, assim, normalmente eu tenho um lutador de jiu-jitsu, eu tenho surfista. Surfista precisa muito manter aquele core ativado para ter um bom equilíbrio, né? Então, assim, o hipopressivo ele também vai ajudar nisso, porque ele vai trabalhar equilíbrio junto com a postura. Você tem que se manter
numa postura correta. Então, no mar, por exemplo, quem surfa tem que ter uma boa postura, tem que ter uma boa respiração. E aí agora os surfistas estão descobrindo, né? E agora as pessoas estão usando, inclusive, para melhorar essa parte do esporte. Eu tenho muitas alunas corredoras profissionais mesmo, 10, 15 quilômetros por dia, e que, por conta do impacto, abre essa diástase, né? Não consegue ativar essa musculatura. E aí a gente começa a trabalhar, ainda melhora o condicionamento, melhora o rendimento, né? Porque a gente melhora a respiração, melhora a oxigenação, e aí o tempo delas até fica menor de, né, o tempo de corrida e tal, por conta dessa melhora no desempenho esportivo. Que legal. Então, homem, meninos, façam também, porque serve para todo mundo. Teve uma menina que colocou, eu sei que ela não chegou a colocar na caixinha de pergunta, então passou. Eu só fiquei com uma palavra na cabeça que foi laqueadura, mas aí eu não consegui. Se aí ela tiver por aí ainda, aí se puder colocar na caixinha de pergunta, eu agradeço. Porque eu não sei qual foi o contexto da pergunta, porque passou e eu não consigo voltar, porque volta tudo de novo, os comentários. Enfim, você estava falando, tá. Uma coisa que, tipo assim, eu achei importante também. Todo mundo pode fazer ou tem alguma contraindicação? Então, todo mundo pode fazer, tá? Com liberação médica. Então, assim, pós-cirurgia, pode fazer? Pode, desde que o seu médico libere para você, né? Porque como é um exercício profundo, alguns procedimentos vão levar 30 dias, cirurgias plásticas, 40, 60 dias, dependendo do tipo de cirurgia plástica, partos, né? Parto normal, 30 dias, pós-parto normal, e parto cesárea, 40 a 45 dias, com a liberação do médico. Não tem contraindicação. A única coisa que a gente faz, né, que a gente observa, é hipertenso sem controle, porque a gente trabalha muito circulação. Então, a gente, quem não tem controle, a gente pede que comece a ferir a pressão antes do treino, depois do treino, para a gente poder ver, ir com mais calma e ver se essa pressão subiu ou não. E gestantes, que não pode fazer vácuo, tá? Mas, gente, eu tenho alunas gestantes. Elas só não fazem o vácuo, elas fazem treino postural e respiratório. Uma outra contraindicação, que na verdade nem é contraindicação, mas assim, que a gente deve esperar, é a colocação do DIU. Quando você coloca DIU, tem que ficar 30 dias, tá? Para fazer o compressivo. Por quê? Como a gente mexe muito com a pressão do abdômen, esse DIU pode se deslocar, pode sair do lugar, né? E aí perde eficiência, né? Eficácia do DIU. Então, assim, é necessário que a gente espere 30 dias para que o corpo aceite esse DIU e aí a gente volte a fazer compressivo. Porque eu tinha até visto, né, pesquisado, e eu vi essa questão da pressão alta, porque você aumenta, né, a pressão sanguínea. Então, eu estava vendo isso, que quem tem pressão alta, tipo, tem que ter todo um respaldo, Cuidado. uma autorização mesmo. Mas é uma observação, né? Então, assim, mas eu já tive pacientes, que eram minhas pacientes de fisioterapia, que começaram a fazer compressivo e a pressão ficou super assim, ficou regularizada, respiraram melhor, acharam que até melhorou por conta disso, mas assim, todo mundo com controle, né? Com controle médico, com a medicação. O hipopressivo, como ele oxigena mais, às vezes, até por conta de uma respiração mais curtinha, a pressão sobe porque o corpo faz mais esforço, né? Quando você começa a regularizar isso, aí a pressão regulariza também. Então, assim, nada é proibido e sim ajustado, né? A gente vai ajustando até que a gente veja o melhor pro aluno, né? Entendi. Eu vou fazer, como algumas pessoas não conseguiram ver o que você escreveu, aquele nosso combinado, acho que eu vou colocar no meu e você também coloca no seu, combinado que a gente falou da palavrinha mágica, que quem estivesse assistindo aqui a live ao vivo ia ter a possibilidade vai ter a possibilidade de ganhar um descontão quem fechar um pacote com a Ju, né? E é 20, é isso? 20? 20%. 20% de desconto para quem estiver vendo. Então, assim, ela vai escrever e eu vou escrever também. A gente escreve em letra maiúscula para dar uma diferenciada. E aí, quem tiver interesse, é só mandar uma mensagem pro Insta da Ju com essa palavra. Falar que assistiu a live e com essa palavra. Porque a gente não vai falar essa palavra aqui, porque quem assistir depois vai estar vendo, tá? Então, eu vou escrever logo aqui, porque eu vi que algumas pessoas precisaram ir embora, e aí também não é justo.
E se você me permitir, quem participou ativamente das perguntas, eu vou mandar no pessoal, posso? Porque Ótimo. Claro, tá teve liberadérrima. teve uma pessoa que participou muito aí, e aí ela precisou ir embora, ela até escreveu. Eu acho que Uhum. não é justo, né? E aí, Tá voltando, eu ótimo. acho que assim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Para quem a máscara, quem tem a apneia é a mesma coisa, não tem nada a ver. Aquela Como máscara assim? ajuda para quem tem. Aquela máscara que você falou Ah, ajuda para quem tem apneia, apneia do sono, ou não tem ah. nada a ver? Não, então assim, o ideal é que não use ela. Né? A apneia tem que ser tratada por um outro método, porque ali você está em sono, no sono, né? Você não está consciente, entre aspas, da sua respiração. Então, assim, não digo para isso não, tá? A máscara ela é mais para condicionamento físico mesmo e musculação do pulmão. Tá. Uma Não outra digo não. pergunta aqui. Agora, o É... hipopressivo, ele vai melhorar o sono, tá, Vá? Tá. Eu tenho Legal. alunas que têm problemas de insônia e elas fazem antes de dormir. Ao invés de fazerem de manhã, elas fazem antes de dormir. Por conta da respiração, do relaxamento muscular, da melhora da oxigenação, da reconexão corporal, né, da consciência que você passa a trazer para a sua respiração. E aí elas me relataram já várias. Não foi uma aluna só, não. Já me relatou que elas já relataram que melhora muito a qualidade do sono. Isso é muito legal. Vou mandar o Pablo fazer então, porque ele não dorme. Então, pode mandar ele fazer. O problema vai ser ele conseguir parar para fazer 5 minutos de respiração, né? A pessoa que Meu, não dorme para, provavelmente não cara! para para respirar. A Alô, pessoa é. Pablo! Ai, Jesus. Aqui, eu sei que tem mais uma pergunta aqui. Aqui, ó. Já estou passando pelos sintomas da menopausa e há alguns anos e sinto dificuldade de perder a gordura abdominal. Esse método pode me ajudar? Então, é normal, tá? Por conta dos hormônios. Isso é comum, acontece. Agora, ele não vai ajudar na gordura localizada. Só que, normalmente, quem está nesse processo de menopausa tem diminuição de colágeno, elastina, flacidez de abdômen. E aí fica aquela barriga pochete, né? Aquela barriga que incomoda, principalmente a parte inferior do abdômen. Né? Então, assim, o hipopressivo vai ajudar nessa parte. Porque vai trazer esse tônus e sustentar melhor esse abdômen. Agora, na gordura localizada, não. Mas como você vai começar a reduzir medidas, você vai melhorar a sua ansiedade, vai melhorar todo o seu corpo, né, a oxigenação do seu corpo, pode ser que você tenha, assim, um processo de emagrecimento, mas não tem a ver com o hipopressivo, tá? O hipopressivo, ele não emagrece. Mas a gente Entendi. perde de 4 a 12 centímetros de medidas de abdômen. Então, perde muita coisa. Gente, Ju, eu prometo, cara, tá nos meus planos. Tá nos meus planos, calma. Enfim, Tô esperando há um pouco, mais ou menos, né? A calma dos teus planos. 5 minutos por dia. calma, É. calma, calma. É que tem outros. Aí, gente, na próxima live ela vai falar assim: viciei, não consigo mais ficar sem fazer. Que é o que eu ouço sempre. Ai, não quero começar, e começa. Ai, Juro. não quero parar. Não parar nunca mais. Não, aí você vai fazer um pacote bonito assim pra mim e pro Pablo. Eu já vou usar esses Tá? 20% Já de teria desconto feito há aí. muito tempo, já estaria usando biquíni de lacinho pro Pablo arrancar os cabelos. Outra Entendeu? coisa, Mas você tá vamos falando de pagar. biquíni de lacinho, eu lembrei de outra história. Tá vendo que eu te acompanho bonito, né? Lembrei de outra história aí que você fez. Verão tá chegando, dá tempo? Dá tempo, gente. Em um mês vocês têm resultado. A gente está em outubro ainda. Tem novembro e dezembro. Em 2 meses, você tem pelo menos aí 4 a 8 centímetros de abdômen, de redução de abdômen, fora a estética, né? Afina a cintura, coloca aquela barriga mais certinha. Então, dá muito tempo. Se começar agora, garanto que em dezembro vai Mas, estar muito melhor. ó, detalhe, mas não vai adiantar se fizer só as aulas com você. Tem que fazer todo dia, depois sozinha também, né? Tem Senão que nada fazer 5 adianta. minutos por dia. Tem que fazer. Senão nada Gente, mas adianta, olha senão só. não tem resultado. 5, ó, eu não tô falando 10 minutos, não. Eu tô falando 5 minutos. É o tempo que você leva pra beber uma água e voltar, é isso. Então, assim, se você não tirar 5 minutos, e você não precisa de tênis. Ai, tô com preguiça de botar roupa de malhar, tô com preguiça de botar o tênis, não precisa de nada. Você faz pijama. Você faz no banho, tomando banho, faz chuveiro, faz mais 5 minutos, toma banho normal. Então, assim, se você não tem 5 minutos pra você não consegue fazer nada. Né? Então, assim, É. eu treino. Então, você tira 5 minutos antes do seu treino, deita lá no colchonete e faz. O Juliano trabalha cedo. Acorda 5 minutos mais cedo para ter um abdômen competente, uma cintura mais fina,
Diminuir dor na coluna, melhorar a postura. Ah, gente, ó, 5 minutos. 5 minutos por dia. Ó, como a gente já tá acabando, eu vou pedir para você ensinar pra gente, né? E aí, pessoal aí que estiver vendo, ou então quem assistir depois também vai ter oportunidade de aprender o que seria, resumidamente, como que seria a respiração, como que funciona. Vou colocar aqui, vou me afastar um pouquinho para vocês poderem ver. Uhum. Olha só. Como é que respira? São 6 passos, tá? A gente começa inspirando pelo nariz e enchendo o peito. Gente, eu sempre falo, quem respira pela barriga, tem barriga. Então, olha só, nada de respirar pela barriga. O pulmão está onde? No tórax. Então, é aqui que a gente vai trabalhar. Então, olha só, a gente vai inspirar pelo nariz e vai encher aqui, ó, o peito, ó. Aqui é quente, ó. A gente vai soltar o ar pela boca, deixando a costela relaxar. Tá vendo que o meu abdômen ele não faz isso aqui, ó? Eu ia falar isso, para você ficar de lado. Ó, não vem isso aqui. Ele vai subir o peito e vai soltar pela boca, ó. Você vai vai bloquear, vai fazer uma apneia, vai parar de respirar e vai fazer a sucção. O vácuo, ele é como se fosse o seu estômago colado lá atrás. Pensa no zíper de calça jeans. É como se fosse isso, ó. E pro povo, gente, não é fácil chegar nesse nível aí que é Jutá, tá? Eu faço, nada muda aqui na minha barriga ainda. Aos poucos, tá? Mas assim, e depende também, essa hora eu já tô um pouco mais inchada, né? A gente já passou o dia inteiro. De manhã, o vácuo sai muito perfeito, porque a primeira coisa que eu faço, eu abro o olho e venho fazer meu treino. E aí o vácuo sai melhor, porque você tem menos, né, menos pressão, menos comida. Então, assim, tudo isso de manhã é melhor. É um horário específico. Não é legal. E não é legal Hum. fazer depois que come, por um exemplo, né? Também... Não, 1h30 depois de grandes refeições, tá? Porque a gente diminui essa pressão, pode ser que você fique enjoada, a criança de vômito. Então, assim, eu gosto de fazer pela manhã, antes do meu treino. Porque a primeira coisa que eu faço, eu abro o olho, venho aqui, faço meus 5 minutos e vou viver a vida, né? Agora, assim, o dia que eu não consigo, eu venho e faço à noite. E vai lembrando que a gente tem mais de 60 posturas para fazer. Então, a gente está sempre modificando, sempre aumentando o nível, dificultando um pouco, dando estímulos diferentes, para que essa musculatura do abdômen não se acostume. Tá? Então, vamos lá, vamos de novo. Ó, a gente inspira pelo nariz, inchando o peito. A gente solta o ar pela boca, relaxando as costelas. Bloqueia a respiração, faz uma apneia, não tem como falar. Puxa o gato, abre as costelas. Fica 4 segundos no vácuo, inspira e solta o ar para sair do vácuo. Então, eu não posso sair do vácuo assim, ó. Soltando a minha barriga, porque eu dou efeito rebote. Eu saio do vácuo, inspirando e soltando o ar. Vou soltando aos poucos e deixando o abdômen relaxar. Com isso, a gente tem posturas básicas, ó. Olha as faixas aqui de membros superiores sendo trabalhadas, ó. Mão empurrando o chão, eu chamo a mão na frente do peito, a gente traz a mão lá para cima da cabeça, o braço em cima, o outro embaixo, né? Então, isso tudo a gente vai trabalhando sem integridade e toda a musculatura. Então, a gente sempre trabalha na postura coluna alinhada, peso do corpo para frente, os joelhos destravados, a mão aqui, ó, empurrando o chão, vai respirar pelo nariz, soltar pela boca, bloquear, fazer o vácuo, segurar 4 segundos. Respirar devagar, soltar o ar. E com isso, a gente vai trabalhando essa musculatura e todas as faces. Ah, Ju, eu não consigo, fiz uma cirurgia há pouco tempo, eu não consigo subir o braço. A gente vai adaptar, a gente vai vir até aqui, a gente vai colocar um em cima, outro embaixo, até que a gente consiga trazer esse movimento de braços de novo.
Não, é legal, tipo assim, é legal falar que você falou porque você está explicando, mas o certo é fazer a respiração em É. silêncio, porque não dá para falar. Porque Nem o mínimo sabe. que Pode ter é, nem sabe direito, né? Porque o quando você mínimo vai que você falar é uma falou coisa. aí, tipo, não dá, né? Não consegue É. fazer direito. Você tem que Mas sair assim, a ideia. foi só um demonstrativo mesmo para o pessoal ter uma ideia. Quem tiver curiosidade de como funciona, é só ir no seu Instagram, tem tudo direitinho lá. Tem várias explicações, tem vários vídeos. Todo dia a Ju coloca alguma coisa bem legal. E assim, quem tiver interesse também, saindo daqui da live, é só chamar a Ju, é só colocar lá a palavrinha mágica de hoje, né? Vou colocar aqui E no final depois de novo. vamos colocar de novo, porque tem muita gente entrando agora também. E aí, só para lembrar que a gente vai colocar aqui nos comentários, para quem tá agora, uma palavrinha para ter 20% de desconto no pacote com a Ju, tá? Eu vou escrever logo Qualquer um aqui. deles. Vamos lá. E aí, ó, não sei se você viu, o Pablo tava te zoando, que até no pagode, porque Não, você é pagodeira, até no pagode você vai com o abdômen ativado, samba com o abdômen ativado, né? óbvio. Depois que conheci o Hipopressivo, nunca mais tirei a ativação do abdômen. Estou feliz. Ela fica com um copo de cerveja na mão, mas na postura, gente. Gente, sempre, sempre. E uma coisa engraçada, né? Que eu, quando bebia, toda hora no banheiro fazia xixi. Bebia um chopp e ia fazer xixi. Isso me irritava profundamente. Depois do hipopressivo, eu posso tomar 5 e ficar de boa, porque eu só vou ao banheiro quando eu quiser. Porque agora eu tenho controle desse assoalho pélvico. Então, além de pagodeira, ter controle desse assoalho pélvico, eu não preciso ir ao banheiro toda hora. Ai, meu Deus. Muito chique ela. Não pago. Ó, acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta. Acho que foi tudo. Vou finalizando aqui, que a gente já vai fazer 1 hora já, passa rápido, né? Voando. Fala muito, gente. E aí, se lá pra frente, se alguém tiver mais alguma dúvida, não custa nada, a gente faz uma outra live, vai ser um prazer. A Bárbara botou assim, bebo e faço toda hora. Claro que faz compressivo, se quisesse. Tava lá segurando, porque não perdia tempo fazendo xixi. Bárbara, vamos tomar vergonha na cara, Bárbara. Gente, Vamos tomar vergonha na cara e fazer esse compressivo com a Ju, pelo amor de pelo Deus. amor de Deus, gente, compressivo é vida. Eu quero dar um recadinho final, posso? Pode, posso só falar uma coisa? E assim, não é algo que se você quiser aprender, assim, vou pagar 2, 3 meses com Ju e depois eu posso fazer sozinha? Pode, né? Não é algo que você precisa ficar presa ali, né? Você aprendendo a técnica, você pode fazer sozinho. É claro E que a quando minha a gente intenção faz é com essa alguém, mesmo. né? Tá? A minha intenção é fazer você caminhar sozinha, porque você vai ter que levar pra vida. Né? Igual escovar o dente e tomar banho, você tem que fazer todo dia. Então, assim, o hipopressivo, ele é todo dia. Claro que um dia ou outro deu um problema, não consegui fazer, um fim de semana, ok. Mas, assim, é pra vida. Então, eu só abro as portas pra você caminhar sozinha. Eu só te apresento, né, o milagre e você vai vivendo ele dia a dia, 5 minutos por dia. Vai lá, desculpa te cortar, pode falar pra gente finalizar. Então, olha só, gente. O que eu tenho para falar, quem esteve na live, agradecer. Quem está vendo também gravada, o hipopressivo ele é vida, tá? O hipopressivo ele vai além da estética abdominal. Ele trabalha tudo, ele trabalha o corpo inteiro, ele trabalha a mente, ele trabalha a respiração, oxigenação, circulação, postura, assoalho pélvico, saúde da mulher. Então, assim, não tem por que não fazer. Um método de 5 minutos. E eu sempre falo isso, que o hipopressivo é investimento, né? Ele não é gasto. Então, se você não tem 5 minutos para você, você não vai ter para mais nada. Ninguém vai ter para você. Então, assim, você se prioriza e cuida da sua saúde. Porque você tem uma diástase, você tem escape de xixi, você sentir dor na coluna, ter hérnia umbilical, não é normal. Dor na relação sexual, incontinência urinária toda hora, não é normal. Então, não normalizem mulheres e homens também, o que não é normal, tá? Cuidem da saúde de vocês, porque isso vai te dar prejuízo lá na frente. Então, eu sempre falo, o método, eu me apaixonei pelo método por ser um método prático, simples, fácil, né? E que você faz de onde você estiver. Se você estiver viajando, se você não estiver. Então, por favor, gente, dá uma atençãozinha pro hipopressivo aí, dá uma chance, sabe, Vanessa, para ele, tá? Por mais que você ache que você não vai conseguir fazer, você vai conseguir fazer. E eu não tenho uma aluna que fale para mim assim, que não viciou. Porque você reconecta, você começa a entender seu corpo, a se ouvir, a respirar. E uma aula por semana ou 2, não tem por que não fazer.
tá? Então, assim, muito obrigada. Minha gratidão Ah, a quem esteve aqui. Eu amo, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Muito, muito, muito. Eu nem a comprei gente vê. muito. E eu quero que chegue para muitas e muitas mulheres. Vou dar um spoiler, posso? Que vai ter sorteio? Pode? Pode? Ju vai presentear duas meninas para ter um pacote de aula de um mês. Acho que foi uma vez na semana, eu não me lembro, mas depois a gente vê isso. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, ó, de grátis, vai sortear. Então, fiquem ligadas na página aí, no Insta, no meu Insta, no Insta do Câncer de Mama 01, que quando eu colocar o sorteio, que vão ter outras coisas, mas a Ju tá dentro. Obrigada, parceirona. E Nada. é só seguir as regras que tá concorrendo a um pacote com Ju. Não é pra qualquer um, não. É isso, vocês vão amar, tenho certeza. Pena que eu não posso participar. Vou colocar o Pablo para participar. Eu vou puxar a orelha. Mais tarde a gente conversa sobre isso, tá? Tá bom. Meu amor, olha só. Beijo. Obrigada, tá, pela oportunidade, por estar levando o Popressivo, mais um pouquinho do Popressivo para todo mundo. Eu adoro sua página, você sabe disso, sou sua fã, né? Muito obrigada mesmo. E quando precisarem, estou aqui. Tá bom, pode deixar. Tá bom? Obrigada a todo mundo aí que ficou até agora com a gente. Já passamos de 1 hora. A gente fala pra caraca, né? Mas é legal. Chega, vamos. Tchau, beijo. Live vai ficar salva. Beijo. Tá. Beijo, gente.